Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Já ouviu falar do Desenrola Brasil? É a oportunidade de negociar as dívidas com a Energisa com até 75% de desconto à vista e em até 60 vezes. Se você tem até 5 mil em dívidas, recebe até 2 salários mínimos ou está no CadÚnico, acesse desenrola.gov.br e consulte as ofertas. E se você não se encaixa nesses critérios, negocie com a Energisa em gisa.energisa.com.br. Essa é a chance de desenrolar as contas de luz atrasadas. Energisa. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Olá, estamos aqui com mais um programa Fique Bem, que sempre vai ao ar todas as terças às 16h30 nas nossas plataformas digitais @TV Sol Patos, nos canais da TCM Mossoró no canal 244, na Brisa TV no canal 184, na LM TV no canal 02 para toda a região do Cariri. E se você quiser também acompanhar todas as nossas conversas nesse podcast maravilhoso, você também pode acessar o YouTube, Instagram e Facebook pelas nossas plataformas @TV Sol Patos. Hoje vamos receber uma convidada super especial aqui no programa. Fique bem, para que a gente possa falar sobre a prevenção e diagnóstico precoce do tratamento do câncer. E a nossa convidada de hoje é a doutora Ana Rita Guedes, mastologista aqui da nossa cidade de Patos. E vai ser um prazer para que ela possa contar para a gente todas as vertentes que ela vive dentro do processo de oncologia. Hoje ela trabalhando no Hospital do Bem também, atuando na clínica, e eu acredito que ela vai ter muita coisa para trazer para a gente hoje, né, doutora? Com certeza, Deise. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de trazer aqui informações, né, de conscientizar sobre o câncer de mama, que é um tema que é tão falado, mas que muitas vezes as mulheres, pela dificuldade do dia a dia, quer seja pela correria do dia a dia, quer seja pelo trabalho, pelos filhos, acabam esquecendo de se cuidar. Então, a gente tem que trazer essa informação e lembrar da importância dessa mulher olhar para ela também.
Com certeza. E para que a gente possa ficar conhecendo um pouco mais de você, nos fale aí um pouco sobre quem é você. Então, Ana Rita, antes de mais nada, é mãe, né, filha. Tenho 2 filhos, tá? Sou casada com a Ademar. E sou médica há 13 anos. Me formei em ginecologia e obstetrícia no IMIP, lá em Recife. E logo após, eu entrei na residência de mastologia, porque para fazer mastologia existe um pré-requisito, quer seja ginecologia e obstetrícia, quer seja cirurgia geral. Então, acabei entrando por ginecologia e obstetrícia. E aí fiz mais 2 anos de mastologia e retornei para Patos. Então, eu sou filha de Patos, né? Voltei para a minha cidade natal. E hoje sou imensamente feliz por estar aqui na minha terra, contribuindo para a saúde das mulheres daqui da cidade e de região. Que maravilha! Seja muito bem-vinda e com certeza vai agregar muito, assim, para que todo mundo possa conhecer sobre esse processo de diagnóstico, de tratamento do câncer. E a gente ainda está no Outubro Rosa, né? Isso. E aí esse mês é um mês muito importante para que as mulheres elas se atentem a esse processo de prevenção. Qual é o intuito, Ana Rita, do Outubro Rosa? O Outubro Rosa, ele vem com o intuito de conscientizar, né? De lembrar as mulheres sobre a prevenção do câncer de mama. O Outubro Rosa, na verdade, ele surgiu lá em Nova York. Lá por volta da década de 80, faleceu uma americana, que é chamada de Susan Komen. Inclusive, existe essa fundação. Se for lá no Instagram, você vai encontrar essa fundação. E naquela época, assim, falar sobre câncer de mama era um tabu, né? Ninguém falava na televisão, não mencionava o nome câncer de mama, era aquela doença. Não existia tratamento, um tratamento eficaz para a doença, então era uma sentença de morte, né? Então, essa mulher, Susan Komen, ela chegou a falecer. Só que antes do falecimento dela, a irmã dela prometeu que não ficaria daquela forma, que ela iria se empenhar para que esse tema ele fosse abordado, que fosse conscientizado e que ela ia fazer de tudo para que houvesse alguma forma de prevenção, alguma forma de tratamento para isso. Então, por volta dos anos 90, houve a primeira corrida pela cura, que foi em Nova York. E aí, para cada corredor, foi dado um laço cor-de-rosa, que é o símbolo, né, que a gente utiliza hoje, por isso que todo mundo fica com a cor rosa. E daí, isso foi se disseminando nos outros estados dos Estados Unidos e depois no mundo todo, né? Aqui no Brasil, o primeiro monumento foi o Obelisco do Ibirapuera. E aí, nos anos seguintes, várias outras cidades abarcaram também, né, levantaram essa bandeira. E aí, desde então, todo mundo procura levantar essa bandeira de conscientizar, de informar a importância da prevenção sobre o câncer de mama. Exatamente, e é muito bacana essas informações e para que a gente também entenda que as campanhas elas existem porque as estatísticas elas crescem, né? Isso. Como é que estão esses números hoje, Ana Rita, aqui no Brasil? Infelizmente, Daisy, a cada ano vem aumentando. Só para esse ano de 2023 são esperados mais de 73 mil novos casos da doença, tá? Então, assim, apesar de ter evoluído com relação ao tratamento, apesar de ter evoluído com relação aos métodos de rastreio, no caso da mamografia, né, a qualidade dos exames, a quantidade de mortes, ela ainda é crescente, infelizmente. E por que que está acontecendo? Porque muitas mulheres estão deixando de fazer seus exames, né? Então, elas priorizam outras coisas e acabam esquecendo delas. Então, ou dá prioridade a outra coisa, ou às vezes não tem condição, né, de chegar àquele serviço de saúde, ou até faz o exame, mas não chega a apresentar algum profissional de saúde. Então, a gente vê que existem várias barreiras para ela chegar lá, mas a gente tem que lembrar que a saúde da gente é o mais importante e a gente tem que se priorizar para cuidar também das outras pessoas. Exatamente. E como você agora está atuando no Hospital do Bem, como é essa demanda que você tem recebido lá? A demanda eu só vejo aumentar. O hospital está crescendo, outros profissionais estão chegando, mas parece que a cada dia a gente só vê mais e mais pessoas ali necessitando, né, daquele trabalho, daqueles profissionais, daquela estrutura do hospital. E, assim, o Hospital do Bem, ele foi uma grande aquisição para a cidade de Patos, porque quando eu cheguei aqui,
Infelizmente, várias pacientes, elas tinham que ir para fora, ir para Campina, para João Pessoa. Elas não tinham tinham até o diagnóstico, mas a questão do tratamento ficava muito limitada, porque não existia uma quimioterapia, não existia a abordagem da congelação do linfonodo sentinela que a gente precisa avaliar na paciente com câncer de mama. Então, a gente não tinha profissional aqui. E hoje, graças a Deus, a gente já tem tudo isso. Que bom, né? Mas essas histórias que você escuta dessas pessoas que chegam até o consultório, você já escutou alguém chegar e dizer assim, olha, eu percebi um nódulozinho no meu peito, mas eu não liguei de ir ver o que era de fato. Não, só achei que ele ia sumir e tudo bem. É super comum, é super corriqueiro, né? A gente não tem o hábito de se autoconhecer. Então, a questão do autoexame, ele nem é tão recomendado pelo Ministério da Saúde, porque ele fala que aquilo ali vai causar ansiedade na paciente, que não é método diagnóstico. Isso é verdade. Mas, infelizmente, a grande maioria dos casos que chegam em consultório são pacientes que têm algum nódulo palpável, ou estava saindo alguma descarga papilar, alguma secreção ali do mamilo. Então, aquele achado, né, quando ela percebeu que tinha aquele achado, é que fez ela procurar realizar o exame e procurar o serviço. Então, por isso que a gente acaba recomendando que essas mulheres, elas se toquem, que elas se conheçam, para que elas saibam o que é normal no corpo dela. Porque senão fica, eita, estou palpando um nódulo aqui. Mas será que é por conta do período menstrual? Aí passa um período, né, um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. E aquilo ali persiste e a doença evoluindo muitas vezes. Exatamente. E a gente percebe muitas vezes que ainda é um tabu, por exemplo, da mulher, ela nua, se olhar no espelho. Né? A gente percebe que isso é muito difícil. É muito comum as mulheres fazerem isso quando se arrumam, né? E aí o autoexame, ele realmente não vem para você detectar alguma coisa, mas ele vem para também um processo de prevenção, né? Então a mulher, ela se vê porque existe toda uma diferença que a mama traz, né, doutora? Isso. E foi muito bom você falar nisso, porque, assim, muitas mulheres, elas chegam, doutora, eu não fazia exame porque eu não sentia nada, eu não palpava nada. Só que o fato de você não sentir nada, de você não palpar nada, não necessariamente quer dizer que está tudo bem com sua mama, né? Então, os exames de imagem, eles estão aí para isso. Para que, em algumas mulheres que vierem até a doença, que a gente consiga diagnosticar a doença lá na sua fase bem inicial, antes mesmo dela apresentar qualquer sintoma. Né? De sentir, sei lá, alguma dor, de palpar algum nódulo, de apresentar alguma secreção, alguma ferida. Então, o exame de imagem, a mamografia de rastreio, ela está aí para isso. Exatamente. E, doutora Ana Rita, fala pra gente especificamente o que é o câncer de mama. Então, o câncer de mama, ele vai ser uma multiplicação de células que são anormais, né, no organismo da gente. E isso daí pode se originar em qualquer parte do corpo da gente. No caso da mama, essas células modificadas, elas começam a se multiplicar de forma muito rápida, né, de forma desordenada. O organismo da gente não consegue reconhecer para reparar aquele erro e é daí que gera o tumor. Falando de forma bem simplificada. Então, esse tumor ele pode ficar localizado ali só na mama ou ele pode passar para outras partes do corpo. Então, normalmente, quando o tumor sai da mama, o primeiro local que ele vai acometer é a região da axila, o linfonodo da axila, que o pessoal chama popularmente de íngua, né? E além desse linfonodo na axila, ele pode ocorrer em outras partes, pode se disseminar para outras partes do corpo, como por exemplo para os pulmões, para os ossos, para o fígado, né? Para o cérebro em casos mais raros, mas também pode acontecer. Isso com a demora desse tratamento, né? Desse diagnóstico. Desse tratamento, exatamente. Isso. E como a mulher ela pode perceber que está acometida com essa doença? Quais são esses primeiros sinais? Olha, o diagnóstico em si, ele só vai ser feito com biópsia, né? Diagnóstico a gente só dá com biópsia. Mas existem alguns sinais que a gente considera como sendo de alerta. Então, a apresentação mais comum que a gente vê é um nódulo endurecido. Muitas vezes ele pode estar fixo, quer seja ali a pele, causando uma certa retração, ou pode aparecer até como um abaulamento, como uma área mais elevada ali na mama, tá? Muitas vezes ele pode estar aderido a planos profundos ali à parede torácica, então às vezes fica aquela massa endurecida que você mexe a mama nem mexe. Quando mexe a paciente
completamente, né? A gente pode encontrar alterações na pele. A pele, algumas vezes, ela pode estar mais espessada, com aqueles orifícios bem mais aparentes, parecendo uma casca de laranja. Algumas vezes pode se apresentar como uma lesão descamativa ali na região do bico do peito, da areola, e isso é muito importante a gente chamar atenção, porque muitas vezes a paciente ela vai, eu acho que é só uma alergia, é uma dermatite, né? E aí passa aquele cremezinho lá, aquela pomadinha, passa uma semana, 15 dias, um mês, aquilo não melhora, e ela não procura averiguar do que é que se trata. Então, muitas vezes pode estar associada a um tipo de câncer, que é o câncer de Paget, o carcinoma de Paget. Então, é importante a gente investigar isso também. Outra coisa que chama a atenção e que é um sinal de alerta é saída de secreção pelo mamilo. Então, preocupa a gente, principalmente quando é uma secreção transparente ou em água de rocha, que a gente fala, ou uma secreção tipo sangue, certo? Principalmente se ela sair só de um lado da mama, ou seja, for unilateral, e se ela sair espontaneamente. Entendo. Então, qualquer pessoa que tiver algum desses sintomas, estiver sentindo esse incômodo, corra e procure uma orientação médica. Isso. E lembrar também da região da axila. Nem todo linfonodo, nem todo caroço palpável na axila vai estar associado a um câncer, mas em alguns casos pode sim estar associado e isso também merece ser investigado, averiguado. E popularmente, né, como a gente chama das ínguas, né? Isso. E a gente muitas vezes, leva para rezadeira, passa isso, passa aquilo, porque é comum, é muito importante ressaltar que também são processos inflamatórios e que tem que ter cuidado, né? Então, e principalmente embaixo da axila, né? É muito importante. Pode ser só uma reação imunológica, sei lá, tive vacina do Covid, né? Foi muito comum. O pessoal fez vacina do Covid, então algumas pessoas estavam aparecendo com essas ínguas, com esses linfonodos aumentados, e o pessoal lá biopsiando. Então, é tanto que saiu uma diretriz aí, espera 3 meses, logicamente, se a paciente não tiver nenhum achado na mama, e pode acompanhar. Depois desses 3 meses, se persistir, ter indicação de averiguar. Né? Uma bucite também pode estar aumentado. Mas, assim, pode estar relacionada à mama. Então, é sempre bom buscar auxílio, procurar uma atenção médica. E como é que essas mulheres podem estar, de alguma forma, prevenindo essa doença? Prevenção. Então, prevenção, a gente tem a prevenção primária, né? O que é prevenir, a gente fazer algo para evitar que aquilo ali aconteça. E tem a prevenção secundária, que no caso é a mamografia. Então, a gente não vai conseguir evitar que a paciente tenha a doença pelo fato de fazer a mamografia, mas a gente consegue diagnosticar ela de forma inicial, mesmo sem a paciente sentir nada. Então, com relação à prevenção primária, é aquele que a gente já sabe, que todo mundo sabe, mas que muitas vezes a gente não faz. Que é o quê? Que é fazer atividade física, ter uma alimentação adequada, né? Tem vários estudos que eles mostram que obesidade, principalmente naquelas mulheres na pós-menopausa, é fator de risco para câncer de mama, tá? E naquelas pacientes que já tiveram câncer de mama, que é fator de risco para recidivar a doença. Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla da atividade física, de manter um peso adequado, de ter uma alimentação adequada. Evitar o álcool, né? Esses são alguns dos fatores que a gente fala que são modificáveis, que a gente consegue intervir. Mas tem outros fatores que, infelizmente, não tem como a gente intervir, como, por exemplo, mulher que entra na menopausa muito tarde, menina que começou a menstruar muito cedo. Então, tem uma relação que quanto maior o tempo essa mulher tiver exposta aos hormônios, né? Tem tumores que são hormônio dependentes, então também teria um maior risco. Então, você menstruar muito cedo ou entrar na menopausa muito tarde seria um fator de risco. Mama densa, aquela mama que é mais jovem, com tecido fibroglandular, o peito firme, popularmente falando, seria fator de risco, a gente não consegue intervir nisso daí. Histórico genético, né? Histórico familiar. Então, às vezes, ela tem a mãe, a tia, a avó, que teve o histórico, vem de fábrica. Então, nisso daí eu já não consigo intervir, tá? Outras coisas que também podem estar associadas é exposição à radiação ionizante.
Aí lá vem aquela história, e a mamografia, não tem radiação, né? Vai causar câncer de mama? Não, minha gente, a radiação ali, ela é muito pequena, você vai fazer o exame uma vez por ano, então não justifica você não fazer o exame. Você pode estar salvando uma vida ao fazer aquele exame. Outro fator de proteção, amamentar. Então, foi visto que mulheres que amamentam por mais de 6 meses, isso também é considerado um fator de proteção. Que legal, tá vendo? Mulheres amamentem, viu? É muito bacana mesmo. Essa questão que a gente muitas vezes traz, assim, da questão da mamografia. Ah, eu não vou fazer porque meu peito dói. Ah, porque amassa. Ah, porque eu posso desenvolver até um câncer. Muita gente ainda acredita que você pode desenvolver um câncer, por exemplo, porque você sofreu uma pancada. Isso, né? É um E mito. pelo próprio exame. Explica aí um pouco sobre isso. Então, a mamografia, como eu falei, é um exame de rastreio. Então, a gente vai pegar mulheres que são assintomáticas. E naquelas mulheres que tiverem de ter a doença, a gente vai conseguir diagnosticar aquela doença ali numa fase bem inicial, certo? É uma radiografia da mama. Tem uma leve compressão? Tem, né? Você vai sentir um desconforto, mas é um desconforto tipo apertar seu braço. Você vai sentir que vai apertar seu braço, mas é uma coisa que é suportável. De fato, algumas mulheres têm uma sensibilidade maior, né, nas mamas. Então, nessas pacientes, a gente recomenda que ela faça a mamografia fora do período menstrual, aguarde uma semana após, porque ali as mamas vão estar menos sensíveis. E se mesmo assim tiver aquela sensibilidade maior, a gente pode lançar a mão do anti-inflamatório para que esse desconforto, que ele seja menor. Mas é importante que ela realize esse exame. Tá? Como eu falei para você, a radiação ela é muito pequena, né? Não justifica a mulher não fazer. Radiação está associada a câncer quando são doses altas e de forma recorrente. Então, por exemplo, um técnico lá de imagem, de radiologia, ele está ali exposto todo dia à radiação. Então, por isso que existem aqueles aventais. Se vocês prestarem atenção, ele tem como se fosse um colarzinho aqui, que está detectando a taxa de radiação. Eles se aposentam mais cedo. Então, essas pessoas são realmente de risco. E aí, elas precisam se afastar no momento daquele exame. Mas uma mamografia que é uma vez ao ano, não justifica. Não precisa protetor de tireoide, né? Não vai causar câncer de tireoide. A paciente, ela pode fazer tranquilamente. E pacientes com implantes de silicone também devem fazer sua mamografia. Então, existem manobras, né, que conseguem expor de uma melhor forma esse tecido mamário. E é importante que elas façam, porque muitas vezes tem achados que a gente só vai conseguir visualizar bem a mamografia, como, por exemplo, alguns tipos de calcificações. Então, a ultrassonografia não vai ver bem, né? Mesmo que ela venha fazer. Então, é um exame que ele realmente é necessário, que é importante e necessário. Entendo. E por que muitas vezes alguns médicos pedem os dois, tanto a mamografia como a ultrassonografia? Qual a diferença desses dois exames? Cada exame ele tem a sua importância. Então, a mamografia ela vai conseguir ver bem calcificações, que a grande maioria são benignas, mas algumas calcificações podem estar relacionadas a um câncer de mama inicial, que é esse que a gente quer diagnosticar. Se tiver de diagnosticar, que diagnostique no início, porque a mulher não vai sentir nada, nem vai palpar nada. Então, ela faz a mamografia, a gente consegue identificar. Quando a gente encontra uma imagem nodular na mamografia, esse exame ele não consegue definir para a gente, ele não consegue dar informação se aquela imagem nodular se trata de um nódulo, né, de uma estrutura sólida, de uma estrutura de massa, ou de um cisto, de uma estrutura líquida. Então, quem dá essa informação para a gente vai ser a ultrassonografia. Já a ultrassonografia não vê bem calcificação, só se for uma imagem de uma calcificação muito grosseira, associada a algum nódulo, é que a gente vai conseguir identificar essa calcificação. Então, você vê que cada exame, ele tem sua importância. Então, é muito comum, é até engraçado, as pacientes chegam no consultório e dizem, doutora, esse exame está errado. Eu digo, por que você está dizendo isso? Porque a mamografia que não veio nada, quando eu fiz a ultrassom, apareceu que eu tenho 3 nódulos. Mas por que que isso acontece? Porque em algumas pacientes, elas têm as mamas densas, as mamas mais firmes, digamos assim, tecido mamário mais jovem. Então, na imagem da mamografia, a gente vai ver tudo branco. E quando aparece a imagem de um nódulo, de um cisto, ele vai aparecer como se fosse uma bolinha branca. Só que imagine o branco no branco,
Então, o tecido, ele obscurece, ele esconde aquela imagem nodular. Então, é por isso que na mamografia não conseguiu visualizar e na ultrassonografia foi visualizado. Aí eu falo para ela, não, o exame está correto, a qualidade do exame foi bom, mas o teu tipo de tecido mamário não permite visualizar. Então, enquanto você tiver esse padrão de mama, você precisa lançar mão da ultrassonografia complementar. Então, uma realmente complementa a outra, né? Isso. Isso é muito importante saber, porque muitas vezes as pessoas até não querem nem ter o trabalho de fazer os dois, ou não querem gastar para fazer os dois, enfim. Isso. Mas um complementa o outro para que vocês possam enxergar algum diagnóstico, né? E o mais importante, o fato de um profissional de saúde realizar o exame, de você realizar o autoexame e não identificar nada, você não pode garantir de que não existe nada na sua mama. Então, é importante que se faça o exame de imagem. Sempre é necessário. E é importante levar para a médica ver, né? Porque Também. muita gente, às vezes, ainda fazem os exames e deixam em casa, né? Não levam. E muitas pessoas ainda querem ser doutores, ainda leem os próprios exames, vêm lá nas referências, quando existem, e vê a conclusão. Vê no Google, na internet. Vê no Google, pesquisa no Dr. Google, né? E aí que eu vejo também que é um outro grande problema, né? As pessoas, elas adoecem e correm em busca de informações que não são verídicas, não são científicas, e muitas vezes até retardam esse diagnóstico, né? Isso. E assim, foi ótimo você falar nisso, é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Para os alunos e para os residentes. A gente tem que ter muito cuidado com essa história de só olhar o exame. Ah, dá uma olhadinha aqui nesse exame. Porque o que é que acontece? Existe um tipo de câncer que é o lobular. Então, às vezes, quando você vai examinar paciente, você palpa aquela tumoração ali. Você olha no exame, na mamografia normal. Ultrassom normal. Aí você, é da paciente esse exame? Realmente é da paciente aquele exame. Você pede uma ressonância para esclarecer. A ressonância, ela utiliza o contraste, então o tumor normalmente ele é mais vascularizado. Então, capta toda aquela área, você consegue identificar. Então, se você não tiver o exame físico, se você não tiver examinado, colocado a mão no paciente, então você deixa aquilo ali passar. Então, o exame estava normal, realmente, mas o exame físico do paciente não estava. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Não é só dar uma olhadinha, você pediu esse exame por quê? Né? A gente tem que saber o porquê foi solicitado aquele exame e examinar o paciente, colocar a mão no paciente, para a gente realmente se certificar de que está tudo ok ou que existe alguma alteração que merece ser investigada. Exatamente, aí já vem um terceiro exame, né, para verificar isso com mais evidência. Isso, mas são casos, né, esporádicos. E na questão de quem usa prótese de silicone, isso dificulta o processo de você encontrar alguma provável doença? Ou como muitas pessoas acreditam e dizem ainda, né, no senso comum, que, olha, possa ser que você coloque prótese e você desenvolva um câncer. O que é verdade e o que não é? A prótese, ela dificulta um pouco ali na porção mais profunda, mas existem incidências adicionais, né, que reduzem essa dificuldade de avaliação, que é a manobra que a gente chama de Eklund. A gente empurra a prótese para trás, né, o técnico lá em radiologia, e pega o tecido glandular ali mais à frente. Então, existem maneiras, existem formas de avaliar isso melhor. Então, por isso que eu falo que não justifica a mulher não fazer. Com relação a câncer de mama e a prótese, né? Não tem relação. Existe o carcinoma anaplásico de grandes células, que é um tipo de câncer que está relacionado à prótese, mas não é um câncer de mama. Ele é um câncer de doença hematológica, de doença do sangue, tá? Então, o que é o achado que essa mulher pode encontrar diante desse tumor? Pode ter a presença de um líquido ali ao redor do implante, que normalmente tem em quem coloca implante, tá certo? Só que normalmente vai ser uma mulher que ela é sintomática, então ela vai começar a sentir um desconforto na mama, ou pode ficar com aquela pele avermelhada. Em alguns casos, não é rotina, mas pode estar associada à presença de nódulos ali também, tá certo? E isso acontece por volta de 1 a 10 anos, mais comumente após 10 anos da colocação desse implante.
E isso era muito comum em próteses que tinha a superfície mais rugosa. Sabe aquela bola de basquete que tem aqueles grânulozinhos em cima, que é toda rugosazinha? Pronto. Então, antes o pessoal colocava muito esse tipo de implante, que era o implante texturizado, a prótese texturizada que falava. Então, esse tipo de prótese também estava mais relacionado a esse tipo de câncer anaplásico, de grandes células. Mas hoje em dia, a maioria das próteses que se utiliza aqui no Brasil, que se utilizam aqui, elas são de superfície lisa. Então, só para esclarecer, né? Quando acontece, que é raro, inclusive, ele é raro, está associado a doença hematológica e não ao câncer de mama. Entendo. Porque muitas pessoas têm ainda essa ideia de que, por exemplo, tanto na colocação da prótese, no entanto que muitas pessoas até se assustam, às vezes querem colocar, não colocam por isso. E também como durante a vida, muitas vezes as mulheres elas vão sofrendo algum tipo de pancada nos seios, alguma coisa desse tipo, e lá na frente elas são acometidas pela doença. E aí muitas vezes vem aquela questão, né? Então eu acho que foi porque eu bati o meu peito em algum lugar. Como é isso? Você falando, eu tô rindo aqui, mas é porque é muito comum. É comum. Então, principalmente nas pacientes mais idosas. Exatamente. Ah, doutora, 5 anos atrás, há 10 anos atrás, eu bati minha mama em algum lugar, eu tenho certeza que foi por conta disso. E aí a gente tem que explicar, não foi por conta disso, 5 anos atrás você não sentia isso, você começou a sentir agora, né? Você não palpava. Então, como muitas mulheres não têm o hábito de se tocar, voltando para o mesmo tema, como muitas mulheres não têm o hábito de se tocar, então elas não conhecem a mama. Então, muitas vezes a pancada ou aquele trauma que ocorreu agora faz com que ela leve a mão à mama e aí descubra que de repente ali existe um nódulo, mas não é porque foi por conta da pancada, é porque ela realmente não conhecia a mama dela. E às vezes nem está relacionada àquela localização da pancada, pelo fato dela sentir aquela dor ali, ela palpou a mama toda e de repente encontrou um nódulo em um outro lugar. E é isso que na grande maioria das vezes faz ela procurar o serviço de saúde e fazer os exames. Por isso que eu considero tão importante a mulher ela ter esse autoconhecimento. Claro, é muito importante. Faz parte do autocuidado, né? Isso. E quando essa doença, ela acomete mulheres idosas, é mais difícil? Leva mais tempo? Eu acredito que leva até mais tempo para elas poderem detectar isso. Como é que isso chega até você? Normalmente, pacientes que são mais idosas, elas têm mais tumores que são receptores hormonais positivos, né? Que são tumores dependentes de hormônios. E, normalmente, esses tumores são tumores que a gente fala que são mais indolentes, eles tendem a se desenvolver de forma mais lenta, realmente. Ao contrário da mulher jovem. Normalmente, a mulher jovem, ela tem esses receptores ou negativos, que é o triplo negativo que a gente chama, ou ela tem um receptor que é o HER2 positivo. Então, normalmente são tumores mais agressivos, que têm crescimento mais rápido, que tendem a desenvolver mais rápido e metastatizar mais rápido, tá? Não como regra, né, nem sempre é assim, mas na paciente idosa é mais comum que esses tumores eles sejam hormônio dependentes e na paciente mais jovem ou triplo negativo ou HER2 positivo, que são esses tumores que são mais agressivos e que têm crescimento mais rápido. Eu falo porque a maior parte dos idosos e das mulheres, elas já têm essa rigidez cognitiva maior e não consegue falar para as pessoas que, encontrei um caroço no meu peito, olha, estou sentindo desconforto, ou então está saindo algum tipo de líquido do meu peito, né? E aí isso fica muito mais difícil de ser detectado. Quando elas não escondem, né? É muito comum o idoso esconder. Isso. Então, às vezes está com mau odor, a filha está ali perto, aí... Que cheiro é esse? E consegue. Ou tomando banho, que ela se esconde de todo mundo, de repente alguém viu ela trocando de roupa, e aí consegue visualizar aquilo e procura. Não, vamos procurar. E aí, teve um caso bem interessante agora que eu lembrei. Uma paciente, ela perdendo peso, ela tem síndrome do pânico, fazia mais de 20 anos que ela não saía de casa para canto nenhum. E aí, como a filha viu que ela estava perdendo muito peso, né?
viu que ela estava definhando realmente. Então, não, vamos procurar um atendimento médico para saber o que é que está acontecendo. E aí, quando ela foi fazer os exames de imagem, exame de sangue, exame de imagem, percebeu que ela tinha metástase. E ela sabia que era por conta do tumor da mama. Só que ela falou para mim, doutor, eu sabia que era por conta do tumor da mama. E eu podia ter modificado tudo isso, todo esse sofrimento meu e da minha família, se eu tivesse tido coragem de falar que eu estava com aquele nódulo, com aquele caroço na minha mama. Porque eu não fiz isso. Eu poderia ter feito diferente. E assim, para você ver como o medo ele paralisa. Demais. Né? Ele paralisou ela inicialmente para ela ficar trancada dentro de casa, desenvolveu um câncer, né? Começou a apresentar um câncer e nem a coragem de pedir ajuda para a filha, né? Um familiar próximo que ali que ia acolher, ela não teve coragem. Então, assim, perdeu uma oportunidade de um tratamento curativo por conta do medo. Então, se eu posso deixar uma mensagem aqui também é que vocês mulheres não tenham medo em nada na vida de vocês. Não deixem o medo paralisar. Exatamente. Né? Que a gente deixa de viver. De viver com relação à saúde, de viver a vida da gente, né? De ter outras oportunidades por conta do medo. Até porque o câncer, ele precisa ser visto hoje, principalmente nesses novos tempos que a gente está vivendo, como uma doença que ela é comum e que ela tem tratamento. Né? E muitas vezes as pessoas já veem como se fosse uma sentença de morte. Então, o diagnóstico, quando ele já vem derrubando todo mundo, primeiro de forma psicológica, né? Porque o impacto muitas vezes no corpo não está nem... Às vezes a pessoa está bem, mas psicologicamente você já começa a sofrer por antecedência e ver todo esse processo de uma vida toda que você viveu, assim, ir por água abaixo. Quando as mulheres elas recebem esse diagnóstico, doutora Ana Rita, como é que é esse impacto psicológico? Todos os âmbitos da vida que eu posso falar. Porque muitas vezes aquela mulher ela é mãe, né? Então ela tem filhos pequenos muitas vezes. Ela já se preocupa com, lógico, vou morrer, com quem vai ficar meus filhos. O casamento. Então, muitas vezes precisa fazer uma cirurgia maior, que é a mastectomia, que é uma cirurgia mutiladora, né, que a gente fala. Graças a Deus, com a evolução dos exames, a gente consegue fazer mais cirurgias conservadoras hoje em dia, mas mesmo assim, ainda existem muitos tumores avançados em que a gente não consegue preservar essa mama, então muda a imagem corporal dela, né, ela vai ficar, meu marido não vai me achar, sei lá, bonita, atraente, né? Tem um processo da químio, né? Que o cabelo cai também. Que o cabelo cai, então aquilo ali fica aparente para todo mundo. A mama ela ainda esconde, coloca um implantezinho no sutiã, consegue esconder. Mas o cabelo não, fica ali evidente para todo mundo. O marido às vezes até quer respeitar. Não, vou deixar ela no tempo dela. E aí ela já acha que é porque ele não tá achando ela mais atraente. Então ela fica de cá retraída, ele fica de lá querendo respeitar e o casamento também já se anula por outra parte. O trabalho também. Então a condição física, a condição emocional daquela paciente, a condição de saúde por conta da própria quimioterapia. Então muitas vezes aquela mulher ela tem que adiar seu trabalho, né? Tem que deixar de fazer aquilo que ela faz no seu cotidiano. Então, para muitas mulheres, isso também é um peso na vida dela. Exatamente. Fora a questão do tratamento em si, né? Que não é um tratamento fácil. Então, eu costumo conversar que realmente não é um tratamento fácil, mas que são feitos por etapas, né? E a gente tem que focar em cada etapa que a gente tá, mas que ele existe início, existe meio, existe fim e existe vida depois do tratamento de câncer de mama. Aquilo ali não vai definir a vida dela, né? Aquilo ali é um período da vida dela. E muitas vezes, mesmo após todo o tratamento, após estar curada, doutora, eu fico muito preocupada, eu fico muito angustiada, achando que a doença vai voltar. E eu digo, você está tendo uma segunda oportunidade na sua vida, né? Então, aproveite sua vida para vivê-la da forma que você achar melhor e não apegada a essa doença que você teve. Você teve a doença, você não tem mais. Então, siga adiante. E a gente percebe, eu mesma já atendi muitas mulheres, né, acometidas pelo câncer, e aí eu sempre conseguia ver um processo de
delas poderem ressignificar, né, essa doença, né? E eu sempre falava o seguinte, não é sobre o que você tem, é sobre o que você faz com o que você tem. Então é preciso que a gente esteja dentro desse processo de tratamento de uma forma completa, né? Eu falo com os tratamentos medicamentosos, né, acerca da doença, mas também em acompanhamento psicológico, porque se a cabeça não estiver bem, como é que você vai seguir todos esses passos, né, de tratamento que muitas vezes são longos, muitas vezes são desgastantes, deixam você já debilitada, deixam você mais desmotivada, pela própria medicação que é tomada, né? Então, muitas vezes as pessoas se desenganam, acham que a vida acabou ali, não vão ter mais uma vida comum, e aí muitas vezes se entregam. E aí esse processo de se entregar é onde muitas vezes os maridos abandonam as mulheres, porque a autoestima delas também já diminui, né? Já cai muito, e muitas vezes elas se sentem incompletas, muitas vezes impotentes, né? E aí a gente também fala sobre a questão delas não serem só um corpo, né? Porque o processo de retirar a mama é muito impactante, né? Mesmo que você diga, a mama ela vai ser retirada, mas você vai ficar bem. E mesmo assim, as pessoas ainda sentem esse impacto profundo na sua imagem corporal. Então é preciso que também seja feito um acompanhamento psicológico para que as pessoas acreditem de fato que há sim uma cura. Se você fizer tudo direitinho, um acompanhamento, se você tiver com a cabeça boa, muitas vezes até muita gente consegue fazer um pouco de atividade física dentro do seu limite, dormir bem, ter uma vida no trabalho de forma reduzida, mas ainda funcionando muito bem em torno daquilo que fazem, para se sentirem úteis também, né? Porque muitas vezes a doença ela vem e de repente tudo é cortado, né? A partir da alimentação, como também do esforço físico, e muitas vezes a pessoa se sente inútil. O que é que você acha sobre isso? Sobre essa inutilidade acerca da doença? É como você falou, a gente tem que ressignificar isso daí. A gente não pode ficar... Eu sei que é um momento que é difícil, né? A gente não pode chegar para a paciente, é só o cabelo, depois cresce. E outra coisa que eu queria falar era isso, a rede de apoio. Porque é muito comum chegar o vizinho, sei lá, alguém próximo, muitos curiosos, né? Para saber como é que você tá, para trazer notícias que nem sempre são boas. Fulano de tal não tá bem. Alguém morreu. Durou só 3 meses. Só durou 3 meses. Com a mesma doença que você está. Eita, lembra de sei lá, aquela outra pessoa não tá bem. Então, assim, a pessoa já tá lá embaixo. Então, não precisa ninguém para lhe puxar mais para baixo. Então, a gente precisa de pessoas que tragam a gente para cima, que acolham, que tenham empatia. Tem uma paciente que veio até essa semana passada. Ela é bem jovem, fez o tratamento, tá fazendo a quimioterapia. E aí ela disse que foi para academia, né? Ela tá com lencinho na cabeça. E ela disse que o pessoal na academia fica tudo olhando assim para ela, meio que estranho. E aí, mulher, você fez o tratamento, tá aqui? Ela, tô. Você já terminou? Não, tô fazendo tratamento. E você já está aqui? Ela já, mulher, a doença, eu tive a doença, mas ela não me tem. Eu estou aqui. Até a própria dona da academia, ela disse que às vezes fica, você é danada, já está aqui de volta. E assim, ela super alto astral, continuou fazendo tudo. E isso também é muito importante na questão do tratamento. Claro. Né? A gente sabe que a quimioterapia tem algumas reações adversas, mas até com relação a isso, os sintomas pós-tratamento, isso ajuda muito. A atividade física, o seu humor, como você enfrenta aquilo dali. É muito importante a forma de enfrentamento da doença. Exatamente. Até para ter resultados positivos também. Porque o medo, ele traz, assim, muita insegurança. E aí as pessoas, elas ficam sempre com pensamentos negativos acerca daquele processo de adoecimento. E muitas vezes elas não entendem que elas estão vivas. Isso. Esquecem simplesmente que estão vivas. Eu digo, você está em pé, você está sentindo alguma coisa? Não. Então vamos começar a dar uma funcionalidade para a sua vida, né? Vamos fazendo as coisas devagar, vai brincando com os teus filhos, vai fazendo suas coisas, vai agradecendo mesmo todos os dias que você vai amanhecendo bem, vai tendo disposição para estar no tratamento, porque isso é um fator primordial para que o próprio tratamento dê certo. Isso. Né? As pessoas muitas vezes pensam que é só a medicação, que óbvio é muito importante, mas se você não tiver uma cabeça boa para saber lidar com essas dificuldades, você não consegue ressignificar. Verdade. É onde a gente encontra também muitas pessoas que começam a entrar no processo maior, tanto de ansiedade e também de depressão.
E esse acompanhamento psicológico é muito importante, assim, eu sempre falo, digo, ó, você tem uma rede de apoio que está em casa, outra coisa que eles têm muito receio é de dar trabalho. Isso, muito. Não é? Então, eu digo, ó, é uma carga muito grande para você carregar sozinho. Então, as pessoas que estão ali ao seu redor, elas vão ter o prazer de estar ali com você. Então, no momento que você está precisando, nesse momento mais difícil, então, elas querem realmente dar um apoio. Então, divida. Se você está se sentindo triste, divida com seu esposo, com seu filho. Você não está dando trabalho, né? E se precisar, procure acompanhamento, porque muitos são resistentes também para procurar atendimento psicológico, né? Então, se precisar, procure. Não é vergonha. Se todo mundo pudesse fazer, todo mundo deveria fazer uma terapia, eu sempre falo, né? A saúde mental da gente é tão importante quanto a saúde corporal da gente. Eu acho que se a mente da gente não vai bem, Com certeza. o resto do corpo também possivelmente não vai funcionar desandar. bem. Então, é muito importante essa questão do acompanhamento e viver. Não é você viver apegado à doença, né? Você tem que lembrar que existe vida, sim, ali após a doença, após o tratamento. E você falou aí, viver apegado à doença. Muitas pessoas, elas se apegam de fato à doença e vivem a doença 24 horas por dia, os 365 dias do ano. E aí é o que eu sempre falo nos meus acompanhamentos. Eu digo, gente, vocês estão adoecidas hoje, mas possa ser que amanhã vocês estejam curadas. Então estejam vivas hoje. Consigam olhar para tudo aquilo que vocês até ontem não conseguiam olhar, né? Porque quando a gente está bem, muitas vezes a gente não consegue potencializar tudo aquilo que a gente tem, né? Eu costumo dizer que quantas vezes a gente agradece pela saúde que tem? Muitas vezes nenhuma. Isso só acontece no processo de adoecimento, que é quando a ficha cai e você está ali de fato adoecida. Mas isso não pode ser o fim, não precisa ser o fim. Você tem que olhar aquela dificuldade como um processo também de aprendizagem. Porque durante toda a nossa vida, nós também vamos sendo muito negligentes com nós mesmos, né? A partir do processo mesmo de ter uma vida com qualidade, de uma forma saudável, fazendo atividade física, como tudo aquilo que você já falou. E aí, muitas vezes, o próprio processo de ir em busca desse tratamento, desse diagnóstico, né? Que eu quero que você fale um pouco sobre essa detecção, né? Que é diferente de prevenção, para que as pessoas possam se atentar a esse processo de detecção. Então, a detecção, né? O diagnóstico do câncer, como eu falei. A gente pode ter sinais de alerta no exame físico, pode ter alterações no exame de imagem, mas o que dá diagnóstico realmente é a biópsia, é o histopatológico. Então, quando existe alguma alteração, né, que seja suspeita, quer seja no exame de imagem, quer seja no exame físico, a gente pode lançar 3 tipos de biópsia. Tem a punção por agulha fina, que é aquela seringazinha de injeção que a gente usa. Tem a core biópsia, que é a biópsia por agulha grossa. Essa é a que normalmente a gente utiliza quando tem uma lesão suspeita, porque ele consegue trazer para a gente uma maior quantidade de material, consegue dizer o tipo do tumor e o subtipo quando aquele tipo de material ele é avaliado. Então, ele consegue dar maiores informações para a gente. E tem a biópsia a vácuo, que também é um método muito bom. Quando são lesões pequenas, a gente até consegue retirar completamente. Só que é um método caro e que não está disponível em todo canto. Aqui mesmo na cidade a gente não tem. Mas assim, a core biópsia ela consegue diagnosticar de forma ampla e o diagnóstico realmente ele é dado por biópsia, por histopatológico. E isso é muito importante também ser falado, porque o que é que acontece? Às vezes vem a paciente com um BIRADS 4. O que é esse BIRADS? O BIRADS ele é um sistema de classificação para os exames de mama. Quer seja ultrassom, quer seja mamografia, quer seja ressonância, e ele avalia a probabilidade daquela lesão ser benigna ou de ser um câncer. Então, é isso que eu sempre falo para as pacientes, porque às vezes elas vêm com BIRADS 4, com a lesão que tem uma suspeita, né, para malignidade, uma baixa suspeita, muitas vezes, e elas já chegam aquele olhinho lacrimejando, ansiosos, já não dormem, já não comem, já não fazem, não trabalham, não fazem mais nada, porque alguém viu e disse que aquilo ali era um câncer. Então, eu chego para ela e explico, realmente existe alguma característica que fugiu daquele padrão que a gente esperava, o padrão que a gente espera é esse, eu mostro para elas, mas isso não quer dizer necessariamente que isso daqui é um câncer. Quer dizer que a gente precisa investigar para, de repente, lá na frente,
né, dizer, podia ter tratado e não tratei porque eu achei que não era nada. Quer dizer que merece ser investigado. Inclusive, se vier a biópsia dizendo que é benigno, eu estou autorizada a ficar acompanhando. Você não precisa retirar cirurgicamente. Um BIRAD5 não, é uma lesão que é altamente suspeito. Então, já antecede, eu digo, a gente vai precisar fazer uma cirurgia, independentemente do resultado, porque realmente ela está fugindo do padrão com relação a essas características, e por isso a gente vai precisar retirar, mesmo que venha um resultado benigno. Então, exame de imagem, ele avalia probabilidade, ele não dá diagnóstico. Ótimo saber, né? Para que as pessoas elas fiquem atentas a também ter o hábito de não olhar exames. Eu digo direto, gente, a gente tem que deixar dessa mania de querer entender referências ou querer entender um laudo conclusivo, né? Muitas vezes o olhar do médico, ele de fato é aquele olhar mais diferente e a gente não pode tirar conclusões precipitadas porque isso também gera muita ansiedade e muitas vezes até um falso diagnóstico, né? Precipitado. Quando você chega no médico já está morrendo. Eu até gosto que o paciente olhe, eu não tenho problema, até porque assim, ele já vem com as dúvidas dele e ele vai tirar no consultório. Mas o que eu acho danoso, digamos assim, é ele levar aquilo dali como uma verdade absoluta, porque é aquela coisa da mente da gente, né? Tá tudo certo, existe só um pequeno detalhe ali que pode dar alguma coisa errada. Então a mente da gente já vai focar que aquilo ali é um câncer, que vai dar tudo errado, aquela coisa toda. Então, procurar informações corretas com profissionais, né, capacitados para aquilo dali e não dar diagnóstico só pelo Dr. Google. Pode procurar, informação sempre é bom para todo mundo. Só que na internet tem muita informação que é boa e informação que também não é verdadeira. Ele pode fazer uma avaliação de tudo aquilo ali que ele tem, né, ter as dúvidas dele, anotar, chegar lá no consultório, anotar e tirar as dúvidas dele, mas ter a opinião de um especialista. Claro, que é o que vai nortear tudo, né? Isso. Falando sobre a questão da comunicação, eu ainda vejo muita gente, por exemplo, que quando estão acometidas pela doença, a pessoa principal que está sendo acometida muitas vezes não sabe e a família muitas vezes pede ao médico para que não fale. Não fala para minha mãe, não fala para o meu pai, porque senão ele vai cair ou ela também vai cair, não vão aguentar. Qual é a conduta mais coerente, doutora Ana Rita? Falar ou não falar? A conduta é sempre falar a verdade. Eu sempre falo, isso é muito comum, né, com paciente idoso. Eu sempre falo para eles, eu digo, eu acho que por pior que seja a notícia para a gente, eu acho que não existe coisa pior do que a gente se sentir enganado. E se sentir enganado ainda por cima daquelas pessoas que a gente mais confia. Então, a gente fica desnorteado duas vezes. Uma, por saber que mentiram, e segundo, por aquela pessoa que a gente achava que não ia mentir pra gente. Então, tudo, eu acho que a gente pode falar para todo mundo a verdade, né? Mas tudo depende da forma que a gente vai falar. Exatamente. Né? Então, se alguém tem algum problema, a gente pode falar, só que falar de uma forma mais branda, não é esconder. Falar, só que falar de forma adequada. Falar de forma adequada, falar com jeito, não é? Não é ser, se é um caso muito grave, aquela coisa toda. Não, você tem esse problema, a gente vai precisar fazer esse tratamento, o próximo passo vai ser esse. Até porque, como é que você tem uma doença, você vai precisar passar por um tratamento que não é fácil e você não vai saber de nada. Exatamente. Não faz sentido. Eu costumo dizer, não é uma gripe, né? Isso. Uma gripe a gente trata realmente da forma mais leve possível, mas eu também acredito que a verdade, ela é primordial, né? Porque aí você também, o próprio paciente tem que se engajar no processo de melhora. Isso. Né? E ele entendendo o que ele está sentindo, porque muito vai ser sob a colaboração dele ou dela, né? Então, como é que vai esconder isso? E na grande maioria dos casos, eles já sabem. Exatamente. No fundo, eles já sabem. Então, a família, ela não queira essa super proteção, que muitas vezes vai fazer um mal enorme para a vida dessas pessoas, né? Que precisam estar conscientes, principalmente do processo de tratamento, que também pode levar à cura e ter uma vida normal, bem normal mesmo. Isso. É muito importante que a gente fale sobre isso, porque quando a gente tem uma rede de apoio, essa rede de apoio, ela muitas vezes vem para ajudar.
Mas muitas vezes a gente ainda encontra uma rede de apoio que quer super proteger a pessoa de forma psicológica mesmo, para dizer, fulano não pode sofrer. E aí uma coisa que a gente sempre fala é que todos nós estamos e precisamos estar abertos ao sofrimento. Não existe essa pessoa que ela vai estar ilesa durante todo o seu processo de vida ao sofrimento. A gente só precisa enxergar isso da melhor forma possível. Né? Então, é preciso que a gente saiba nortear, manusear isso da melhor forma possível. É importante também confiar no médico, na médica, né? A médica, ela também precisa estar naquela abertura maior para ouvir, principalmente. Você tem alguma dúvida? Até porque, falando nas pessoas na terceira idade, naturalmente elas já têm muito medo de morrer, né? E imaginem quando estão sendo acometidas por uma doença. Então, esse medo, ele aumenta naturalmente. Então, assim, uma palavra de um profissional bem direcionada, bem equilibrada, né? De uma forma motivacional também, que traga aquela carga de ânimo, entendendo que a pessoa vai passar por tudo aquilo, faz toda a diferença, né? E ter a paciência também, porque, assim, às vezes é o idoso, né? Que ele não compreende, ele tem um tempo, às vezes, maior para o entendimento, ele precisa de uma consulta um pouco mais demorada, e às vezes chega aquele acompanhante, não, tá bom, terminou, aquela coisa toda, mas ele precisa daquele momento. Se ele não for tirar as dúvidas dele naquele momento, ele vai tirar onde? Exatamente. Né? Ele precisa saber o que vai acontecer com ele, quais são os próximos passos. Então, aquele momento é o momento que ele tem para realmente sanar as dúvidas dele. E eu acredito que todo profissional, ele tem que estar aberto a essas demandas, né? De você perguntar. Quando eu encaminho meus pacientes para qualquer tipo de médico, eu digo, olha, pergunte tudo o que você tiver de perguntar. Não tenha vergonha. Você está lá para você poder entender o que é que você está sentindo. Para que a pessoa, o profissional, ele possa te ajudar de uma forma eficaz. Né? Porque muitas vezes as pessoas se retraem, porque tem vergonha de perguntar. Às vezes eles pedem desculpa. Às vezes eles chegam no consultório, doutora, me perdoe porque eu tô perguntando. Não, você não tem por que pedir desculpas. Você tá aqui, eu tô para isso, para realmente responder suas dúvidas, seus receios, o que pode, o que não pode. O momento de tirar a dúvida é agora. Exatamente. E aí trabalhar com essa humanização, doutora Ana Rita, com tantas pessoas adoecidas hoje, que você encontra lá no Hospital do Bem, como é isso? Não tem como, existe aquela coisa que a gente não deve se ater ao problema do paciente, mas eu acho que isso é impossível, né, de você não trazer um pouquinho do problema dele para você. E aí eu costumo dizer que é meio que uma montanha-russa. Você agora está atendendo um paciente, teve uma resposta patológica completa, respondeu completamente à quimioterapia, então você vibra, você fica feliz lá com aquele paciente. De repente entra um próximo paciente, eita, tá com metástase, aí você fica naquela, poxa, como é que isso aconteceu? Então, é uma montanha-russa realmente de emoções. E dá uma balanceada grande, né? Isso. Até para vocês que têm essa vida diária de atender várias e várias pessoas, né? De uma forma assim, bem crescente, infelizmente, mas não deixa de gerar esse impacto. Não tem como. Não tem como. Eu acho impossível. Quem diz que consegue colocar, assim, essa barreira, digamos assim, né? Ficar imune a isso daí. Eu acho que é impossível você não dividir a dor do outro. Por mais que você não queira, não tem como. Exatamente. E para finalizar, eu queria entender o que é que você acha sobre o trabalho do Grupo Amigas Viva Vida. Você também que já esteve presente, né, que está sempre presente nos nossos eventos. Eu queria saber como é que você enxerga o trabalho do Grupo Amigas Viva Vida, da Casa de Apoio ao Portador de Câncer. Eu acho um trabalho lindo, fantástico. E eu estava até conversando com Jerusa outro dia. Eu digo, você passou pelo câncer de mama. E eu digo até assim às pacientes, quando a gente passa por uma coisa muito difícil, a gente pode ter dois caminhos. Ou a gente ressignificar e crescer com aquele dali, ou a gente se tornar mais amargurado. E o que esse grupo conseguiu fazer, né? Porque Jerusa teve o câncer e assim, ela disse, eu vou ficar boa, junto àquele grupo de amigas ali. E aí ela conseguiu ressignificar para ajudar outras pessoas, né? Outras mulheres.
E homens também, porque ali é todo os pacientes ali do Hospital do Bem. Então, eles conseguiram fazer um trabalho maravilhoso de exame também de mamografia. O mamógrafo quebrou, que na época era na maternidade, então foram atrás, colocaram faixa, aquela coisa toda. Então, assim, realmente elas vestem a camisa, né, vão atrás pela melhoria de tratamento, elas realmente se importam com o bem-estar daquelas pessoas que estão ali. Então, assim, eu sou até suspeita para falar, que eu sou fã de carteirinha. A gente fica muito feliz, porque os resultados, eles vêm, né? E nós temos sempre uma devolutiva muito positiva acerca do trabalho, tanto do Grupo Amigas Viva a Vida, como da Casa de Apoio, que também oferece próteses mamárias, turbantes, lenços, um apoio do paciente que está lá no Hospital do Bem e almoçar na Casa de Apoio, apoio psicológico, exatamente, apoio experiencial, que também é muito importante, né? Então, assim, você escutar uma pessoa que passou pelo processo de câncer e a pessoa dizer assim, olha, o meu câncer era grave, mas eu persisti, eu consegui, eu estou curada, já é assim uma injeção de ânimo sem igual. Eu estou aqui, né? Eu sou a prova viva de que existe vida e que eu estou curada diante da doença. Exatamente. Eu acho que não existe prova maior, que às vezes a gente fala, não, é porque o médico quer esconder. Não, então quando elas estão ali dentro, elas mostram que realmente existe a cura, que realmente existe vida, que realmente a gente pode significar, que realmente a gente pode fazer algo além da gente, que a gente pode fazer alguma coisa pelo outro também. Isso é muito bom. Isso é, assim, muito importante para que a gente entenda que tudo na nossa vida existe um propósito, né? Até para a gente se afastar de algumas pessoas, se aproximar de outras, fechar alguns ciclos na nossa vida, né? Partir para outros. No entanto, que muitas mulheres que vivenciaram agora nesses últimos anos o processo de tratamento acerca do câncer, hoje elas são voluntárias, né, da Casa de Apoio, e aí tem feito um grande trabalho, tem mostrado assim que essa experiência de ter vivenciado a doença tem sido muito significante para as pessoas que estão lá ainda precisando dessa escuta, dessa simples escuta da pessoa chegar e dizer, olha, eu estava doente, mas deu tudo certo, né? É muito bom. E eu estou aqui, estou bem, né? Bem, estou contando história. E muitas vezes vivendo até melhor. É verdade. Com outros valores, outras crenças, outros processos de objetivos na vida, né? Até então você não tem, quando você passa por um susto como uma doença como essa, você meio que acorda para a vida e diz, epa, eu vou deixar aquilo que não me é mais legal. O que realmente é importante na vida. Exatamente. Não é? O que realmente tem valor. Isso é muito importante. Doutora Ana Rita, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. E eu queria que você deixasse uma mensagem super especial para as pessoas que estão nos vendo, nos escutando hoje, para que essa mensagem ela gere um impacto na vida dessa pessoa. Então, a mensagem é que câncer de mama tem cura, todo mundo já sabe, que a gente precisa fazer os exames. Então, mulheres a partir dos 40 anos até 74 anos de idade devem fazer de forma anual, ou seja, uma vez ao ano, sua mamografia. Esse é um exame que reduz mortalidade. Então, não faz sentido a gente estar em 2023 tendo exames de ótima qualidade, que consegue fazer uma detecção precoce e ter um volume cada vez maior de mortes por uma doença que tem cura. Então, por que... Eu sempre falo, tem muita mulher perdendo a vida de graça, porque deixou de dar o diagnóstico, deixou de fazer o exame. Então, é importante a gente cuidar, né, da família, cuidar do trabalho, cuidar dos afazeres, mas para que você possa cuidar do outro, você também precisa cuidar de você. Então, é um autocuidado. Então, faça seu autoexame, se alimente bem, durma bem, faça atividade física, faça seus exames de rotina, não só da mama, citológico, tudo o que é necessário e se cuide, né? E se apoiem mulheres também, né? A gente precisa dar a força de uma para outra, perguntar em casa se a mãe já fez, se a irmã já fez, se a tia fez, e levar todo mundo para se cuidar realmente. E muitas vezes levar a força, né? A força, vamos lá, porque você não tem escolha. Muitas vezes a gente tem que fazer isso, né? Porque às vezes as pessoas, elas ficam ali e não ligam mesmo para fazer essa prevenção, né? Tem filha que chega no consultório, mãe, vamos ali na consulta comigo, deixa que quando é a consulta para a mãe. Exatamente. Ela chegou, já tá lá, não tem mais jeito. Isso é ótimo. São estratégias, né, que nós vamos encontrando para poder tratar das pessoas que têm essa inflexibilidade maior.
e que vai dando tudo certo. É verdade. E aqui estamos de antemão agradecendo a sua presença, doutora Ana Rita, né, por essa conversa maravilhosa, muito esclarecedora também, sobre essa doença que hoje tem ainda tirado tantas vidas, né? E tanto de mulheres jovens como de mulheres mais idosas, mas que nós vamos tentar reverter esse quadro com informação. Né? Quando a gente consegue fazer a diferença entre uma pessoa, duas pessoas, a gente está fazendo o nosso trabalho bem feito. Então, é sobre isso que a gente precisa estar aqui informando, comunicando de uma forma maior. Então, nosso muito obrigada. Eu que agradeço por estar aqui, possibilitando trazer essa informação para vocês. Fico feliz. Então, vamos ficar aqui com o nosso programa Fique Bem, mais uma vez trazendo toda essa informação, todo esse aparato de notícias e estatísticas acerca da nossa saúde, para que você realmente fique bem. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Tem gente dizendo que dá pra aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Já ouviu falar do Desenrola Brasil? É a oportunidade de negociar as dívidas com a Energisa com até 75% de desconto à vista e em até 60 vezes. Se você tem até 5 mil em dívidas, recebe até 2 salários mínimos ou está no CadÚnico, acesse desenrola.gov.br e consulte as ofertas. E se você não se encaixa nesses critérios, negocie com a Energisa em gisa.energisa.com.br. Essa é a chance de desenrolar as contas de luz atrasadas. Energisa.